Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. No vídeo de hoje, vamos trazer detalhes aí sobre a reunião que acabou de acontecer entre Vasco da Gama, representado por Pedrinho e Marcelo Santana, e Renato Portaluppi, Renato Gaúcho aí, né, trazendo todos os detalhes sobre o que ficou acordado. Uma reunião muito positiva, porém que ainda não culminou na assinatura do contrato. Então a gente vai detalhar para vocês aqui o que já ficou ali acertado e o que ainda falta acertar para que Renato Gaúcho possa se tornar aí o técnico do Vasco para 2025. Vamos trazer também muitas novidades sobre o mercado da bola. Pois é, tem proposta oficial na mesa do Vasco da Gama aí pela troca de Léo Pelé por jogador do Atlético Paranaense. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos também trazer uma atualização sobre Pablo Verratti, porque o presidente do Fluminense se manifestou de forma oficial ali sobre a contratação do jogador. Vamos também falar sobre jogadores que podem estar pintando e uma renovação de contrato aí. Tem jogador que fica no Vasco para 2025, jogador muito jovem, talentoso aí, que pode ganhar mais oportunidades no ano que vem. E também vamos trazer novidades aí sobre a SAF do Vasco. Parece que a diretoria aí, o Pedrinho, juntamente com o corpo jurídico e financeiro, tomaram uma decisão muito importante aí que pode colocar ali alguns investidores na frente dessa negociação. E também vamos trazer uma atualização sobre a situação de Marinakis, né, o grego aí que deve estar chegando no Rio essa semana. Então a gente vai trazer uma novidade interessante aí que me chamou a atenção sobre o grego aí, quem pode, né, se tornar o futuro dono da SAF vascaína. Então, primeiramente, quero convidar todo mundo, todos vocês que ainda não são inscritos aqui no nosso canal, né? Tem muita gente, mas muita gente mesmo, inclusive provavelmente você que está assistindo aí agora que não é inscrito aqui no nosso canal. Então faz o seguinte, corre lá embaixo do vídeo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se, vem fazer parte aqui da nossa família, né, do canal MCV, né? Todo dia tem vídeo para vocês de manhã, de tarde, de noite, então venha se juntar aqui ao nosso canal e peço também a sua colaboração, deixando aquele like no vídeo, né, deixando aquele joinha que é muito importante para o crescimento e divulgação aqui do nosso trabalho. E antes de começar o vídeo, aproveitar aqui que a gente está quase chegando no Natal, falta pouquíssimo aí, né, para comemorar as festas de final de ano e tem muita gente que está precisando, ó, de uma grana extra para pagar uma dívida, fazer uma obra na tua casa, fazer um investimento na sua empresa. Então entre em contato com a Mais Ágil, tá vendo aqui, ó? Eles estão ali ajudando você a sacar o seu FGTS de forma antecipada. Então entre em contato com eles. Primeiro link na descrição do vídeo que você terá aí acesso à sua grana de forma antecipada, beleza? Então bora dar início ao vídeo de hoje falando sobre a reunião. Acabou de acontecer, né, um encontro aí entre os representantes do Vasco, Pedrinho, Marcelo Santana, se eu não me engano, Felipe também esteve presente ali nessa reunião, juntamente com Renato Gaúcho. Era esperado que o anúncio pudesse ser feito, né, que o Vasco pudesse já oficializar a contratação do treinador. Porém, foi uma reunião positiva. Ainda não houve uma assinatura de contrato, né? O Renato ainda não é oficialmente treinador do Vasco, mas a primeira parte da reunião ali foi muito positiva, ali, já deixando algumas coisas acertadas. Por exemplo, tempo de contrato. O Renato Gaúcho não abre mão que o contrato seja de 2 anos, de 2 temporadas, e parece que o Vasco e o Pedrinho aceitaram, né, essa negociação num contrato de 2 anos. Outra coisa que já ficou acertado é a base salarial, ou seja, quanto o Renato Gaúcho e a sua comissão técnica irão receber, né, para poderem comandar o Vasco. Algumas outras coisas que precisam ser acertadas ainda. Valor da multa rescisória, né, o valor ali que o Renato teria que pagar ao Vasco, enfim, alguém pagar ao Vasco
caso o Renato saia de forma antecipada e vice-versa também, né? Caso o Vasco queira demitir o treinador de forma antecipada, quanto o Vasco teria que pagar de multa rescisória ao Renato Gaúcho. E aí a quarta coisa, que é o garantias, né? O Renato Gaúcho pediu garantias que ele não será mandado embora, né? Caso o Vasco aí venha ter um novo investidor agora já no começo da temporada, né? Um investidor ali que de repente chegue ali e queira mudar muita coisa. Então o Renato quer garantia, né? Quer de alguma forma saber que ele vai ter sequência no trabalho. Então esses dois detalhes aí que ainda tem para serem acertados devem ser conversados aí nas próximas horas, talvez amanhã, e talvez o Renato podendo aí ser anunciado, né, como novo técnico do Vasco para 2025. Então eu acredito que em até 24 horas a gente já deva ter aí um desfecho dessa negociação. Beleza, rapaziada? Falar um pouquinho agora sobre o mercado da bola, porque o Vasco hoje recebeu uma proposta oficial, agora está na mesma proposta aí que está na mesa do Pedrinho pela troca de 2 jogadores do Vasco com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense quer o Léo Pelé, né? Ele quer tirar o Léo Pelé do Vasco e ofereceu em troca um outro zagueiro, né? O Vasco queria o Coelho, mas parece que o valor de mercado do Coelho está muito alto, né? O Atlético Paranaense não estaria disposto a colocar o Coelho nessa mesa de negociação e ofereceu o zagueiro Matheus Gamarra, né? Jogador ali que também, como eu falei, atua pela zaga. Então seria troca de 2 zagueiros, né? Um zagueiro por outro. Acho que o Léo Pelé não tem mais ambiente no Vasco, o clima já não é mais positivo, né? A torcida não aguenta mais ver o Léo Pelé errando jogo após jogo após jogo. E agora o Vasco com essa possibilidade, né, de trazer o Matheus Gamarra, né, em troca dessa negociação e abater também a dívida do Hugo Moura, né? Parece que o Atlético Paranaense também quer aí que o Vasco termine, né, de pagar o que deve em relação ali a contratação do Hugo Moura que aconteceu no meio da temporada. Agora é aguardar, vamos ver aí, né, nos próximos dias aí se o Vasco vai aceitar essa proposta. Pergunto para você que está do outro lado, gostou do que ouviu? Acha que o Matheus Gamarra pode render no Vasco da Gama? Acha que pode ser um bom jogador aí para a temporada de 2025? Deixa nos comentários a sua opinião. Seguindo aqui agora sobre outros assuntos aí importantes de mercado da bola. Hoje o presidente do Fluminense, né, veio a público e se manifestou sobre a contratação de Pablo Verratti, né? Segundo o presidente do Fluminense, ele realmente entrou em contato com o Vasco, né, com o Pedrinho e com o Marcelo Santana, sabendo se o Verratti iria negociar aí a saída dele do clube, se o Vasco teria interesse na saída do Verratti, e a resposta do Vasco foi simples e direta: nós iremos manter Pablo Verratti, quase ali praticamente o custo que custar, né? Uma referência, está se tornando um ídolo para a torcida e é um jogador importante para a temporada de 2025. E aí o presidente do Fluminense agradeceu o contato, agradeceu a resposta e não deu sequência aí nas negociações. Outra situação que também aconteceu hoje foi uma renovação de contrato com um jogador que não é do Vasco, tá? Um jogador aí que cresceu de produção no finalzinho da temporada, um atacante de apenas 19 anos, que é o Maxwell Alegria. Ele estava emprestado ao Vasco ali pelo Nova Iguaçu, renovou o contrato dele empréstimo com o Vasco com a opção de compra. Caso venha se destacar aí em 2025, o Vasco pode exercer, né, a compra do atleta, ele que deve ser aproveitado agora no comecinho do Campeonato Carioca, né, nas primeiras rodadas. Então a gente vai poder observar aí um pouquinho mais, né, do Maxwell Alegria. Ele foi muito bem no Sub-20, né, subiu para o profissional, chegou até a começar uma partida como titular sob o comando do Felipe, né, e agora deve ter sequência aí na pré-temporada e também no Campeonato Carioca. E aí a gente entra num outro jogador que também pode estar pintando no Vasco, né? Parece que as negociações seguem avançando pela contratação do volante Denilson, né? O Vasco que vê o jogador com um grande potencial, um jogador jovem de apenas 23 anos, o Felipe Maestro, que hoje é o diretor ali de futebol do Vasco, junto com o Marcelo Santana, trabalhou com o jogador no Bangu, né, algumas temporadas atrás, gosta muito do jogador, e o Vasco aí tentando, né, traçar essa negociação com o Cuiabá para tirar o atleta de lá. Enfim, temos aí, obviamente, cenas dos próximos capítulos após a chegada do treinador, que obviamente vai ter um impacto aí em todas as negociações que eu acabei de citar, né, para a temporada de 2025. Antes da gente entrar aqui no assunto SAF, queria lembrar a galera que, ó, hoje à noite, tá vendo essa camisa aqui, ó? Hoje à noite, na verdade, é essa daqui, né? Peço perdão, nem a branca não. Hoje à noite é a camisa preta. A gente vai sortear 3 camisas
pretas de jogo do Vasco. Essa camisa aqui, ó, linda, 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 muito bonita mesmo, cara, eu amo essa camisa. E uma delas pode ser sua. Tudo que você tem que fazer é correr no primeiro comentário fixado, se cadastrar na 1xBet e aí, você depositando qualquer valor, a sua chance aumenta, né? De acordo com o valor que você depositar. Se você depositou R$5, sua chance vai aumentar 5 vezes. Depositou R$10, sua chance vai aumentar 10 vezes. Então não perca essa oportunidade. Promoção vai até o dia 25 de dezembro. De hoje até o dia 25 de dezembro, toda noite, às 9 horas, a gente vai estar sorteando 3 camisas para todo mundo que se cadastrar e fizer qualquer depósito lá para aumentar suas chances, beleza? Bora falar agora de SAF, vamos lá. Primeira coisa, hoje tivemos a informação, inclusive trazida pelos nossos colegas do News Colina, que o Pedrinho e a diretoria da SAF Vascaína, né, diretores jurídicos, financeiros, entendem que a SAF não será vendida até março, ou seja, a gente não vai ter ali já um novo investidor no comando antes do mês de março. E por esse motivo, né, a informação que foi trazida é que o Pedrinho teria, né, colocado na mesa de negociação a necessidade do Vasco receber um aporte empréstimo, né, que foi exatamente a mesma coisa que aconteceu quando a 777 comprou o Vasco, né? Eles deram um aporte de 70 milhões de reais, acabaram entrando ali nos cofres da Vasco SAF, depois essa parte do dinheiro, né, esses 70 milhões, foram tirados do primeiro aporte quando eles assumiram, né, o comando do Vasco. E parece que o Pedrinho quer repetir o cenário, né, quer aí que o escolhido, né, que o investidor escolhido tenha essa disponibilidade de colocar um dinheiro de forma antecipada. A gente não sabe o valor ainda, se é 50, 100, 200 milhões de reais, mas essa é a intenção da atual diretoria do clube, né, que quando tiver as propostas na mesa dos investidores que vão realmente querer comprar a Vasco SAF, que o escolhido, né, que o investidor que realmente vai na frente na negociação tem essa possibilidade de estar colocando uma grana antecipada, que seria abatida ali do valor, né, que eles teriam que investir no futuro da Vasco SAF. Acredito que seja para pagar dívidas e talvez fazer investimentos no futebol, pelo que a gente acredita. E agora entrar no último assunto aqui, que é sobre o Marinax, né? Como vocês sabem, essa semana aí é esperado no Rio de Janeiro o Evangelos Marinax, né? Ele que vai participar de algumas festividades junto do Juliano Bertolucci, né, que é o empresário escolhido por ele aí para tocar a SAF Vascaína. Mas hoje nosso colega de profissão, Leonardo Baran, jornalista aí, bem renomado, trouxe a informação que quem convenceu o Evangelos Marinax a entrar de cabeça, né, na disputa da compra da Vasco SAF não foi o Bertolucci, não foi o do Gaspar, mas sim foi uma pessoa da própria família do Marinax. Teria sido filho do Marinax, ficou muito impressionado com a torcida do Vasco e principalmente com a história do Vasco, e teria ali tentado convencer e realmente conseguido convencer o pai dele, né, a entrar nessa briga, a entrar nessa negociação. O filho do Marinax, que também é muito envolvido, né, participa muito ali das situações dos clubes do pai, lá no Olympiacos, principalmente na Grécia, lá no Nottingham Forest, na Inglaterra também, estaria aí juntamente, né, nesse momento, com o pai, com o Edu Gaspar e com o Juliano Bertolucci, né, mergulhado de cabeça nessa possibilidade de se tornar, né, o dono da Vasco SAF a partir do ano que vem. Então essas são as notícias de agora, lembrando que hoje às 8 da noite estaremos ao vivo aqui com vocês para voltar à nossa tradicional live, então fica ligado hoje, 8 da noite, ao vivo, com a presença de um baita jornalista, uma referência, um cara que eu sou realmente ali muito fã, que é o nosso querido Rica Perrone. Vai estar com a gente hoje à noite para trazer detalhes aí sobre a situação de Renato Gaúcho e também sobre a situação da SAF Vascaína. Beleza, rapaziada? Então é isso, não esquece de deixar o like, se inscreva no canal e vamos para cima, porque aqui é Vasco. Valeu!